Gabigol é um jogador conhecido pelo temperamento forte e por se envolver em polêmicas dentro de campo. No entanto, o que aconteceu no clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro foi algo que ultrapassou os limites. Durante o jogo, o atacante do Cruzeiro deu uma cotovelada no zagueiro Lanco, que o fez quebrar um recorde nada positivo no futebol brasileiro. O que aconteceu e qual o impacto disso? Vou te contar neste vídeo e também dar a minha opinião sobre o comportamento do camisa 9 do Cruzeiro. O clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Mineiro de 2025, teve um contexto interessante. Foi o segundo encontro entre essas duas equipes no ano, já que eles haviam se enfrentado num amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos. Ambas as equipes estavam diferentes em relação ao ano anterior. O Atlético Mineiro, por exemplo, entrou em campo com Gabriel Menino como titular e sem Paulinho, uma das grandes referências da equipe nos últimos anos. O Cruzeiro, por sua vez, se apresentou com diversas contratações de peso, incluindo o próprio Gabigol. O jogo, que aconteceu no estádio do Cruzeiro, terminou com vitória do Atlético Mineiro por 2-0. No entanto, antes de falar sobre os gols ou o resultado final, é importante destacar um momento crucial da partida, que foi a expulsão de Gabigol. O atacante foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, em um clássico, contra um grande rival e com mando de campo do Cruzeiro. Essa atitude de Gabigol gerou muitas críticas, já que ele demonstrou comportamentos típicos de um jogador imaturo, mesmo tendo toda a experiência de um atleta profissional. Gabigol e Lanco já tinham uma rivalidade desde o ano passado, quando o atacante ainda jogava pelo Flamengo. O clima tenso entre os dois continuou na partida de ontem, quando, durante uma jogada de lateral, Gabigol, sem mais nem menos, deu uma cotovelada em Lanco. O árbitro inicialmente só deu cartão amarelo, mas o VAR interveio, e após revisão, o atacante foi expulso. A atitude de Gabigol foi totalmente equivocada, especialmente em um jogo de tamanha importância. Um jogador de sua experiência, ganhando cerca de 3 milhões de reais por mês, não pode agir de maneira tão imatura, colocando em risco não só sua participação na partida, mas também prejudicando toda a equipe. Após a expulsão, o Cruzeiro, que já enfrentava um adversário muito qualificado como o Atlético Mineiro, teve ainda mais dificuldade em campo. Sem Gabigol, o time perdeu seu principal atacante e passou a jogar com um homem a menos. Seria um desafio para qualquer equipe, mas com a qualidade do Atlético Mineiro, isso se tornou ainda mais difícil. Não é só o fato de ser um jogador importante que deveria ter mais responsabilidade, mas também a forma como ele comprometeu a partida para os companheiros. Gabigol, ao agir dessa forma, não só prejudicou sua equipe, mas também deixou claro que seu comportamento dentro de campo ainda precisa ser mais maduro. Se compararmos com outros jogadores, como o atacante Hulk, que também já teve atitudes polêmicas, podemos perceber uma grande diferença de postura. Hulk, apesar de ser um jogador também intenso e muitas vezes provocador, já está em uma fase de maturidade na carreira, indo para seus 37 anos e sendo um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro. Ele sabe como lidar com o calor do jogo e com a pressão dos clássicos, algo que Gabigol ainda parece não dominar. Por falar em recordes, a expulsão de Gabigol teve um impacto negativo significativo. Com o cartão vermelho recebido ontem, ele agora é o jogador com mais expulsões no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Ele empatou com o zagueiro Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, com 12 expulsões no total. Esse é um recorde que ninguém quer ter, especialmente um jogador de ataque, que não tem a função de dar entradas duras ou de se envolver em polêmicas com frequência. Normalmente, zagueiros e volantes acabam recebendo mais cartões vermelhos, mas Gabigol superou até jogadores que têm um estilo mais agressivo em campo. Esse número de expulsões de Gabigol é impressionante, considerando que ele é um atacante e não um defensor. A maioria de suas expulsões tem ocorrido devido a desentendimentos com a arbitragem.
com Gabigol desrespeitando os árbitros e constantemente reclamando. Isso é algo que ele precisa melhorar, pois não é o comportamento esperado de um jogador de sua categoria. Vale destacar que desde 2015, Gabigol acumulou esses 12 cartões vermelhos, sendo 2 pelo Santos, 9 pelo Flamengo e 1 agora pelo Cruzeiro. Agora é a vez de ouvir a opinião de quem acompanha o futebol e conhece o comportamento de Gabigol. O que você acha disso tudo? Para um jogador de sua importância, é aceitável ter 12 expulsões em 10 anos? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos debater sobre o comportamento do atacante e o impacto que ele tem dentro e fora de campo. Essa expulsão de Gabigol foi um episódio lamentável para ele e para o Cruzeiro, mas espero que sirva de aprendizado.